Valeu, meu irmão. Das nossas possibilidades e até o fim. E vamos terminar então de ver a abordagem que Aristóteles faz do assunto político. Então, como eu disse a vocês já mais de uma vez, é preciso nunca perder de vista que a obra aristotélica é uma obra toda fragmentada, toda complicada, veio aos pedaços, há dificuldades de compreensão e 24 séculos depois você não sabe se a palavra X ali é aquela mesma. Olá, amor, tudo bem? Então, há todo tipo de dificuldade, né? Que impede a nossa compreensão mais fácil do livro. Uma das dificuldades dessa nossa edição aqui é que o tradutor francês, do grego para o francês, ele negou-se a parafrasear o texto. Você não tem esse critério de paráfrase do texto? Você tem anotações. Com que rapidez você consegue copiar, anotar o que alguém está falando? Você consegue fazer isso com dificuldade, porque mesmo que alguém fale devagar, a voz é mais rápida do que a mão. Tá? Então, os textos vieram para a modernidade digamos assim, com falta de acabamento sintático mesmo. Você, sem construções, muitos anacolutos. Sabe o que é anacoluto, né? Anacoluto é quando você tem uma quebra no sentido da frase, porque faltou uma palavra, ou o sujeito largou aquela frase e foi para a próxima. Né? Então, os originais estão assim. É a coisa que dizer, você não Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? O tradutor francês resolveu respeitar isso ao máximo. Quer dizer, ele recusou-se a parafrasear o texto. Então, o que é parafrasear o texto? Vai. Parafrasear o texto é quando você pega ali 10 palavrinhas e você monta um texto. Como se fosse assim, você monta um texto fazendo sentido a partir daquelas 10 palavrinhas. Então, o texto original francês está um pouco quebrado, assim, um pouco espinhoso, e o tradutor brasileiro não teve competência para dar uma cara de texto português ao texto, cometeu alguns erros graves de tradução, e é por isso que, no caso específico dessa tradução aí, nos deu um pouco mais de trabalho. Mas, de modo geral, os tradutores fazem, nesse caso aí, fazem alguma paráfrase, que é o que faz o Mada Gamakuri, em que ele estrutura o que está ali de um modo que fique mais fácil de entender. Bom, então, como vocês sabem, a obra de Aristóteles, aos pouquinhos, foi sendo organizada ao longo do tempo, e ela se divide em diversas famílias de assuntos. E entre as famílias de assuntos, uma que é a família moral. A palavra ética e moral são, no fundo, sinônimos. Ética e moral é a mesma coisa. Moral é costume, ethos é costume. Só que o que acontece na prática é que moral é está mais associada à ideia de códigos morais, quer dizer, a costumes que as pessoas têm, que o mundo usa. E ética passou a ser o nome de uma disciplina filosófica que estuda a moral. Entenderam? Então, ética é a disciplina filosófica que estuda os costumes humanos, ou seja, o que fazer. Então, o Aristóteles chamava esse pedaço da filosofia de filosofia prática, da palavra praxis. Tinha uma filosofia teórica, tinha um pedaço que era teoria pura, quando o Aristóteles, por exemplo, estuda os animais, ele está descrevendo com o único objetivo de obter um conhecimento concreto dos animais. Tem um pedaço que é prático, de praxis, que é dizer assim, como a gente faz na vida. Tem um pedaço que é técnico. Esse técnico não há obra em Aristóteles que o represente, que é quando você ensina alguém a plantar couves, quando você faz um livro de jardinagem, por exemplo. E há um quarto assunto, que é o instrumental. Aristóteles não achava
que o instrumental que é modernamente chamado de órgão é o nome moderno, não foi Aristóteles que botou esse nome, para os 4 ou 5 livros de metodologia da filosofia. E esse órgão é uma outra categoria. Órgão significa instrumento em grego. Órgão é isso. Ele chamou como? Órgão. Não, e ele chamou como? Ele não chamou de nada. Ele 4 ou 5 livros de Aristóteles, né? Refutações sofísticas, categorias, enfim, foram todas juntadas, e isso tudo chama órgão. Então, quando você compra um livro chamado Órgão, numa livraria, ele é a reunião de 4 ou 5 livros de Aristóteles. Naquele estudo que você recebeu, está lá a lista dos livros chamados órgão. Então, o Aristóteles, sob o ponto de vista de filosofia moral, no sentido não especulativo, mas no sentido prático, tinha 3 obras. Tem 3 obras. Uma obra chama-se... Uma obra é orientadora da vida social. Essa obra chama-se Política. Está aqui. Vocês acabaram, hoje, né, nós acabamos de passear pela política de Aristóteles. Tem uma segunda obra que orienta a vida familiar, e essa obra chama-se Econômica, porque opus em grego é casa, né, regra da casa. Então é uma obra para orientar a vida da família. Só que essa obra é uma obra muito polêmica, porque, se vocês lembram bem, um pedaço da política inclui também algumas regras domésticas. Mas há um livro chamado Econômica, de Aristóteles, que é, de modo geral, editado nas grandes coletâneas, de que se tem praticamente certeza que é ilegítimo. Na lista que vocês receberam, foi colocado naquela coluna do meio, daqueles livros do qual se duvida da autenticidade. Então, o livro Econômica, eu nunca vi em português traduzido, mas você encontra aí nessas coletâneas todas aí. Então, nós não sabemos muito bem o que fazer com ele. Mas o terceiro livro de moral é o livro chamado Ética a Nicômacos. Ética a Nicômacos. Nicômacos é tanto o nome do pai de Aristóteles quanto o nome do filho. E não se sabe a qual dos dois refere-se esse nome. Tudo indica que é o filho. Há uma outra tese de que a Ética a Nicômacos chamava apenas ética. Tanto é que tem uma outra ética chamada Ética Eudêmica, que parece ser um rascunho da Ética Nicômacos. E essa Ética Nicômacos chama assim porque o filho teria editado o livro depois da morte do pai. Mas ninguém sabe. Em todo caso, Ética Nicômacos é a obra central do Aristóteles sobre moral do indivíduo, o que o indivíduo deve fazer. Então, o que eu queria começar dizendo para vocês hoje é que nós vamos fazer, no primeiro semestre de 2008, naquele nosso grupo de leitura normal, de cada quinzena, uma noite, né, que tem sido feito na BRH, né, embora o Eloy também é instrutor de grupos de estudo lá na BRH, ainda nós não sabemos se a BRH vai fazer o programa lá, mas independentemente da BRH, vai ter o programa Ética a Nicômaco. Quer dizer, sendo na BRH ou não, como faz, nós vamos fazer a leitura do livro Ética a Nicômaco, que é o livro de moral pessoal que Aristóteles escreveu. Então, esse livro aqui existe no Brasil. Há uma edição maravilhosa do Mário da Gama Cury, que também não tem para comprar, que é um inferno. É um inferno, né? Dizer para vocês o tempo todo, né? Que é essa aqui, editada pela UNB, e há uma edição aqui do Edson Bindi, traduzida do grego, uma tradução muito razoável, que parece que é o livro que nós vamos ter que comprar, que é esse aqui mesmo. Então, o método para fazer Ética Nicômaco esse é o livro de o que fazer com a sua própria vida, quer dizer, um livro de análise do indivíduo. O que fazer, o que o indivíduo deve fazer com a sua própria vida. Aquela tradução que está nos Pensadores é muito ruim, né? Aquela tradução que está nos Pensadores foi feita da edição inglesa, pelo tal do Valandro, e pelo Gerd Burnham. Gerd Burnham eu conheci muito bem, morreu aí uns 4, 5 anos, era um filósofo, um professor de filosofia, especialista em estética, e que era um sujeito razoável, assim, tinha assim, uma certa profundidade. Então, eles fizeram o quê? Eles pegaram a tradução do inglês, traduziram para o português. Esse Valandro, eu não sei nem quem é bem, mas o seu Gerd está ali, porque ele deve ter dado uma revisão naquilo, né? Então, eu não sei muito bem o que dizer dela, né, essa tradução. Você tem no Brasil uma tradução antiga, como que tem essa também da política, da editora Atena,
que lá de 1940 alguma coisa, que é uma edição, certamente um tradutor português, Cassiano alguma coisa. Aí você tem essa tradução aí, que foi feita em 60 e pouco, desse falando mais o Gerd Bornheim. Aí você tem a tradução do Mar da Kamakuri, que é essa que está aí, que é a que nós deveríamos escolher, caso pudéssemos. Depois você tem a tradução essa é a mais nova de todas, esse é Edson Bini, que é um sujeito especialista em traduzir grego, tem um certo pedigree, e a tradução é fluida, tem um traduzimento bom, e a última. Esse é Aristóteles, Edson Bini, que é um tradutor de São Paulo, mora em Bauru, no interior, é uma pessoa. Tem até aqui, ó, consegui aqui dados biográficos aqui do Candidato Coisa, que tem uma entrevistazinha com o próprio Edson Bini. E você tem uma tradução picareta da Martin Claret, assinada por um tal de Pedro Nasseri, que é provavelmente a tradução do Cassiano, aquele português, falsificada, assim, para parecer que eles fizeram. E aí de Ouro também tem umas traduções antigas, sempre desse Cassiano. Então, eu sou capaz de apostar um sorvete de limão que a Martin Claret pegou a tradução do tal do Cassiano, e eles mudam umas palavras para parecer que não é cópia, e ele faz isso com todos os livros, é a maior picaretagem que tem. Essa Martin Claret, eu sugiro não comprar livro mesmo. Eu vou entregar a bibliografia para vocês com ele dentro, porque não pode deixar de reconhecer que existe, né? Então a ideia era continuar o primeiro grupo de 2008, independentemente se será ou não na BRH, porque isso ainda não está definido. Então é fazer um programa nas mesmas bases, 10 encontros quinzenais, sempre à noite, né? Toda segunda-feira à noite, no meu caso. O Eloy também vai está pensando em fazer uma oficina, né, Eloy? Oficina de marketing, e eu acho que vou fazer daquele livro Criação do Paul Johnson, lá no Clube de Criação. No Clube de Criação. Lendo e aplicando na prática. De criação prática. Bom, no que diz respeito a esse grupo aqui, né, então essa ficou sendo a programação para o ano que vem. Então, caso vocês vão participar, não comprem o livro, porque nós compramos por um preço menor, direto na editora, e aí colocamos o livro dentro do... De Ética em Combos, eu achei vários livros desses naquele site da Estante Literária. Estante virtual? Desse aqui, não, né? Não sei como. Não. Lá você tem o Daí de Ouro, você tem tem a maioria que tem ali é Daí de Ouro, né? Então, cultural, parece. Cultural, Cultural? Abril Cultural é esse mesmo que você tem, que é o do Gerd Bornheim. Nova Cultural e Abril Cultural. É a mesma tradução, editada com 2 selos, porque é a mesma família, né? Nova Cultural é do... 50, né? Esse é o livro comum. Mas esse você compra novinho aí, nos sebos por R$10 aí. Novinho, zero, ninguém abriu o livro por R$10. É extremamente mal desvalorizado, porque é muito mal editado. A editora Abril não sabe lidar com livro, só sabe lidar com revista. Nunca conseguiram fazer uma operação de livro boa. Já sabe, né? Com todo o capital que tem, era só trazer um sujeito do ramo, né? Assim, ó, vem cá, você vai ser o diretor de livro, então faça uma editora que preste, mas eles não conseguem fazer. Então, a Abril Cultural e a Nova Cultural são primos, né? São 2 irmãos. Um é o Vitor Tivita e o outro é o outro lá, cujo nome não lembro mais. Irmão do Vitor Tivita, Robert, né? Robert, isso mesmo, que brigaram e separaram, se fizeram um negócio. Mas a edição, essa aqui não é uma edição fácil, porque é um livro, esse é um livro editado em 2007. Um livro do ano passado. Então vocês não vão encontrar em sebo. Se você encontrar esse aqui em sebo, agarre correndo. Esse aqui é que tem que pegar correndo, nem discutir preço. Não tem. Esse aqui é da UNB, e eu acho que vi na estante virtual um ou outro. Mas na UNB não tem mais? Não tem. Senão eu correria lá e compraria a vinho. Aquela biblioteca, naquela biblioteca do aeroporto? Não tem. Pode ser, mas na editora não tem. Então, é muito improvável, tá? A última edição foi em 2001, já tem 7 anos, é difícil que tenha sobrado estoque disso aqui.
Então, esse aqui é o livro para você comprar correndo sem pestanejar. A edição da UNB, traduzido pelo Mário da Gama Cury, que é o mesmo tradutor do outro de política. Que são traduções deliciosas, maravilhosas, inteligentes. É o paraíso sobre a terra. Agora, por alguma razão, né, inexplicável no Brasil, não é possível comprar o livro novo. Quem tem um monte de edições é essa Martin Claret. Todo ano eles editam a Ética Nicômaco. Então vocês encontram no centro livros de vários anos seguidos, mas eu, como queria insistir, é possivelmente uma tradução falsa, e por ser falsa deve ter sido mal agendrada. Eu não acho que seja vantajoso comprar aquilo, não. Então, esse aqui é o livro que nós vamos usar. Essa edição do Edson Bini, que é do grego, não teve intermediário, e será sempre lido como a gente está lendo a política aqui, ou seja, com o apoio dos outros dois livros, né? Da edição britânica, de Oxford, que essa sim é uma coisa delirantemente boa. Então, se vocês quiserem um dia gastar uma graninha e investir num negócio desse, né, tem que saber o inglesinho mais ou menos lá. Mas não é uma grande coisa, não. Mas tem essa edição da Universidade de Princeton, em 2 volumes, da tradução de todo Aristóteles em inglês. Eu estava teimando com o Alexandre, que o Alexandre andou indo atrás, que eu tinha pago $90. Não, R$90 eu paguei. E agora eu olhei lá no livro e vi que é $90, mas quando eu comprei, o real estava 1 por 1. Por isso é que eu fiquei com aquela impressão de que era muito barato, né? Tudo bem? Tá. Mas é um livro que você compra pela Amazon aí por R$200, alguma coisa assim. Então, é isso, né? Tá anunciado. Então, a gente mandará para vocês, então, a comunicação aí eletrônica do próximo curso, que continua Aristóteles, Ética Nicômacos, nesse livro aqui. Não comprem, quem for fazer não compre, né? Porque o livro vai ser presenteado no preço do curso, e a gente começa 3 de março, em um local ainda a definir, talvez aqui, com pouca chance de ser aqui, por razões assim, de praticidade das cadeiras. Nossa. Podemos deixar com o toscolo terrível. O mal é. Tudo doído aqui. É mesmo? Muito desconfortável. Bom, a gente está aí, ainda pode ser que seja na BH. Isso nós não temos certeza. Tá certo então, pessoal? Então começamos aí com essa. Então, veja, fazendo Ética Nicômacos e desprezando a econômica de Aristóteles, mesmo porque não se sabe se é ou não é válido, teríamos então visto toda a filosofia moral de Aristóteles. Teríamos visto a econômica um pouquinho dentro da política, né? Então são só 3 livros. Tem a moral edênica, que está dentro da moral ética eudêmica, está aqui dentro. Na verdade é uma versão anterior desse livro. E tem a ética a ética Alexandre, que é um livro de ética para Alexandre, que não há tradução no Brasil e que é considerado espúrio, não é legítimo. Então, tirando os espúrios, teríamos visto todo o Aristóteles moral, digamos assim, toda a filosofia moral de Aristóteles teríamos vencido, que seria uma coisa muito boa, né, se ele chegasse em julho, com aquela sensação de termos vencido aí pelo menos uma boa parte de Aristóteles aí. Qual que é a frequência? Esse curso de férias agora, ele é excepcionalmente compacto, né? Então são 10 noites. E hoje estamos na 11ª, porque afinal, né, teve que haver uma extensão, mas o normal são 10 noites. Então é sempre 10 noites por semestre, sempre às segundas-feiras, uma segunda sim, outra não, uma sim, outra não. De modo que dá para fazer tranquilo, porque todo mundo tem então a segunda-feira por mês, e não atrapalha a vida de ninguém muito, né? E os cursos do Eloy, que são feitos para Bilabás, são as quintas, né, Eloy? Quinta, o Eloy faz quinta. Uma quinta sim, uma não. Uma quinta sim, uma não. Uma quinta sim, uma não. Mas vocês vão receber depois uma divulgação, tanto do oficial da Ética Nicômacos quanto do Eloy. E aí nós começamos o curso ainda sem livro, para saber exatamente quantas pessoas serão.
até para poder comprar a quantidade certa na editora. Quando vai começar? 3 de março. Então fazemos umas fériasinhas em fevereiro, né? E começamos 3 de março e fazemos 10 noites ao longo do semestre. Uma ética de Commons, fecha o ciclo da parte moral. Isso. Não considerando os livros espúrios. Né? Então, por exemplo, dá para pegar a ética a Alexandre e fazer, eu posso fazer um pequeno resumo oral para vocês também, porque está em inglês. Está em inglês na edição de Oxford. Então você tem duas edições Princeps, mais ou menos. Cada língua tem uma edição Princeps, menos português, né? Então a edição Príncipes inglesa é de Oxford, vale para os Estados Unidos e para a Inglaterra. A edição Princeps alemã é a do Immanuel Becker, que é de onde veio a numeração original. Há alguma diferença com relação à edição Princeps inglesa. E a edição Príncipes francesa, eu não me lembro agora do nome do autor, mas cada língua tem como patrimônio nacional, né? Uma espécie de patrimônio nacional. Você diz assim, não, nós vamos garantir que vai existir uma edição erudita disso. É o mínimo que você precisa almejar para dizer assim, pô, nós não somos uma aldeia, entendeu? Então é o mínimo de dizer assim, não, vamos fazer de qualquer jeito, tem que dar um jeito, o governo vai botar dinheiro nesse negócio. Mesmo que ninguém compre, tem de ter isso para você ter um patrimônio, Platão inteiro, Aristóteles inteiro, São Tomás inteiro, você não pode deixar de ter essas coisas traduzidas em português. É uma questão assim de você reconhecer-se como uma sociedade que quer alguma coisa ou não, né? Então, como nós não temos isso, a gente fica nesse sofrimento que é tendo que correr atrás de tradução mal feita. É um terror. Aí as traduções melhores de Aristóteles são essas duas aqui, né? São inacessíveis. Não tem para comprar. Pronto. Ética de Commons não tem nenhuma outra tradução? Tem várias. Nós vamos usar essa aqui, ó, que parece que depois dessa é a melhor, que é a do Edson Bini, que é um tradutor especialista em grego, solista do grego. Essa que nós vamos usar. Direto do grego. Então, mas não é a ideal seria do Mar da Grimancuda. Agora, essa aqui é melhor do que a gente está usando, tá? Isso garantidamente, né? E aí há outras que são inferiores por várias razões aí, né? Vamos lá, pessoal? Vamos lá na política? Então, vocês lembram onde é que nós estamos? 221. Das revoluções particulares e as monarquias. Então, novamente eu queria fazer uma pequena apanhado aqui de algumas ideias centrais, né? Então, o Aristóteles acha que a vida social é tão natural quanto a vida fisiológica humana, que não há ser humano que não vive em sociedade, portanto, a sociedade pertence à natureza. Pertence à natureza no que diz respeito ao ser humano. E essa sociedade, então, que se pertence à natureza, e se pertence ao homem, deve estar dentro do critério geral dos valores humanos que estão na ética Nicômacos, que é a ideia de que o homem procura o melhor possível, o melhor modelo possível. Procurar o melhor modelo possível significa discutir qual é o jeito como você deveria organizar a cidade. Então, ele faz uma descrição de cidade, que ele bota os pingos nos is, depois começa a falar dos modelos, diversos modelos de organização política da cidade. A organização política da cidade é uma redundância, né? Eu estou sendo redundante, porque a organização política já implica que seja da cidade. E ele parte de um modelinho bem abstrato, meio platônico, que é falar de monarquia, oligarquia e poliarquia, depois comparando com as suas involuções, com suas degenerescências, que são a tirania, a oligarquia e a democracia. Aí o que ele faz em seguida é ir aos poucos abandonando esse modelo platônico e criando um verdadeiro modelo aristotélico, que é partir da observação concreta do campo, coisa que ele faz tendo estudado ele indiretamente, porque certamente não foi ele, mas ele criou grupos de trabalho dentro do seu liceu, né? O liceu, o nome da escola peripatética, né? Para estudar 158 constituições reais e verdadeiras que existiam no seu tempo.
Uma questão, não foi uma análise estática, me parece que foi uma análise dinâmica, né? Porque ele acompanha também como se desenvolveu os aspectos. Não só porque ele não escreveu tudo num dia só. Então a gente nunca deve perder de vista que esse não é um livro escrito como alguém que sempre escreve um livro. Ele é um conjunto de comentários aristotélicos, de elementos aristotélicos que vão acontecendo ao longo do tempo e que ele vai juntando tudo. Que depois os organizadores da obra, sobretudo aquele organizador romano, vai juntando tudo até ter uma obra mais ou menos com cara de obra. Essa obra, quando você vai olhar na sua organização tradicional, essa que o Immanuel Becker consolidou depois em alemão e que é a origem de todas as outras consolidações, que está aqui, né? Você descobre que esses textos aqui são caóticos. Porque, embora a tradução seja muito melhor, porque ele parafraseia um pouquinho o original e não permite que o original fique truncado, ele reescreve, faz aquilo que você chama em indústria editorial de copydesk. O que é copydesk? Copydesk, quando você faz uma entrevista com alguém, assim num gravador, a pessoa fala 35 nés, fala começa uma frase e não termina. Ele não tem uma organização que o texto escrito exige. Então, o que tem no jornal? Tem uma função chamada copydesk, que é dar uma fluidez escrita para um texto trucado. Então, o Mário da Gama Cury faz isso aqui muito bem, mas a sequência é completamente caótica. Então, ele entra num assunto que ele não ensinou ainda, depois está lá atrás. Então, o que esses outros fulanos fizeram aqui? Eles pegaram o texto na sua rudez e rudimentalidade linguística, não copidescaram, ou muito pouco, tá? E arrumaram, se tem maneira como arrumaram, determinados capítulos desse aqui, porque eu remontei, né, para poder comparar com outro, eu tive que remontar a origem. Então, determinados capítulos desse aqui, tem 3 ou 4 capítulos do outro lá condensados. Então, eles fizeram uma reedição do livro e ficou um pouco difícil por causa da timidez de paráfrase. E o tradutor brasileiro não foi grande coisa, né? Então, essa história então, que vocês estão lendo, esse livro, que é um livro de filosofia moral, não é um livro científico sobre ciência, embora tenha componentes científicos. Ele é um livro que diz assim, olha, quando a gente olha para a realidade, sempre o que tem, na verdade, é uma variação entre ou monarquia, né, ou uma variação entre oligarquia e democracia, que são duas variações degeneradas, na verdade. As democracias caracterizam-se por excesso de autoridade do povo, e as oligarquias caracterizam-se por excesso de autoridade das elites. E aí, então, ele está sempre falando de elite econômica, porque eles não sabem resolver o problema da elite moral. Então, ele diz assim, apesar de que ele concorda, ele, em princípio, defende a existência de todos os governos, porque ele não cansa de dizer que cada povo tem que ter o governo que quiser, né, para suas características, ele, em nenhum momento, deixa de insistir que a única superioridade que tem é da aristocracia. Se você conseguisse, de fato, botar lá, né, as pessoas melhores no governo, isso seria bom em si. Mas, como ele não sabe como é que faz isso, ele não tem a fórmula, então, no fundo, ele olha para a monarquia com grande desconfiança e diz que, na prática, o que você tem são variações entre democracia e oligarquia. Essas variações são todas potencialmente perigosas. Por quê? Ele nos explica isso muito bem. Então, assim, olha, se a democracia fica muito forte demais, o povo começa a mandar demais. A primeira coisa que o povo faz, porque sempre há mais pobres do que ricos, é começar a olhar com olhos cúpidos para o patrimônio dos ricos. E aí começam-se a criar leis que fazem com que os ricos, aos poucos, vão sendo saqueados pelo Estado, pelo governo, pelas pessoas. Esse processo de saque é interminável porque sempre há mais alguma coisa para você pedir, além do que você tem. Chega uma hora que o saque é tão extraordinário que ele transformou a sociedade numa bagunça generalizada. Aí o que acontece? Aparece o tirano.
aparece um general do exército, Napoleão Bonaparte, e não esquecer que a Revolução Francesa de Napoleão foi exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. Assim, acabou a bagunça, o primeiro que agora fez alguma coisa vai morrer. Ele mata uns 5 mil, entendeu? Que não acreditavam muito nele, depois os outros 1,5 milhão acreditam. E ele, então, coloca-se como tirano e dá ordens. Então, excesso de democracia vai gerar tirania. E, do outro lado, a outra perversão, que é você ter o excesso de oligarquia também, porque a oligarquia vai ficando cada vez mais poderosa, ela começa a dizer, olha, não pode mais ser governante quem não tiver menos do que tanto, não é isso? Ela vai se auto-estreitando, aí de repente vira uma família só que tem o poder. E o poder vira um tirano. Tudo que ele quer na vida é impedir o tirano. E é essa a razão pela qual ele não gosta de monarquia, porque ele acha que a monarquia, embora seja legítima e possível, ela também tende, no final, à tirania. Porque você nunca sabe qual é o monstrinho que vai nascer de um pai bom. Pode ser um goi bom, mas que seja um monstrinho, né, de filho, né? Não dá para você imaginar uma coisa dessa? Dá, acontece o tempo todo, né? Não é isso, tá? E aí, então, tudo que ele não quer é a tirania. A tirania tem 3 fontes. A fonte monárquica degenerada, porque você não controla os sucessores, até mesmo não controla um próprio rei bom, que pode ficar mal. A forma oligárquica degenerada, que vai estreitando até virar uma tirania. E a forma democrática degenerada, que pelo assulado, né, o povo assulado pelos demagogos, vai transformando aquilo num despotismo popular de proporções crescentes. Despotismo popular esse que que é controlado pelo advento de um sujeito armado que põe ordem naquela bagunça. Isso foi o que aconteceu no Brasil em 64, potencialmente, e foi o que vai acontecer com o Hugo Chávez uma hora dessas aí. O Hugo Chávez não vai escapar. Uma hora dessa vai acontecer a mesma coisa com o Hugo Chávez. A derrota que ele teve agora já foi um recado do outro milico lá. Como é o nome do... Alguém lembra? Foi quem fez quem segurou o Chávez nesse plebiscito agora foi o antigo companheiro de armas dele, que é outro milico, que está nos bastidores e que mandou parar de apoiar o Chávez. Então, o Chávez já está aí submetido potencialmente a um golpe aí. Uma hora dessas vão dar o golpe nele. Ou ele ou o outro. Ele ou outro, mas esse, aparentemente é esse que está aí, cujo nome agora eu não lembro. Mas agora a gente presta atenção que vocês vão ouvir o nome desse outro general crescentemente. Tem que ter uma declaração nos negócios da Colômbia, sábado, no estado de São Paulo, esse general, que nós, os colombianos, ouviram o Chávez que não estão falando. Quer alguma coisa mais contundente que isso? Quer dizer, então, o senhor está dizendo para não prestar atenção no presidente do país. Entenderam o que vai acontecendo? O velho Aristóteles aqui nos conta toda a sua chave do enigma. Pô. Você quer saber o que acontece no mundo? Leia o Aristóteles. Entendeu? Porque, mesmo que você considere que 24 séculos depois você tem que fazer adaptações, né, tem que circunstanciar as coisas, o ser humano continua sendo igual. Essencialmente o poder, a ideia nuclear em política é o poder, é isso que está falando. O poder está ligado à alma humana, e é isso que o Chávez está querendo, que o Aristóteles está querendo que a gente preste atenção, nesses movimentos que hoje ele vai continuar nos contando. Então tudo que ele quer é fazer alguma coisa que fique no meio dessas duas possibilidades de genericência, que é a aplicação à política do critério de que o meio, a verdade está no meio. Então ele quer um sistema político que seja amplo para poder parecer democrático, ao mesmo tempo que não dê o poder todo para o povo, que tenha alguma oligarquização, assim, todo mundo vota, mas que os eleitos só tem que ter determinadas pré-condições. Então você tem uma mistura dessas duas coisas, num determinado grau, que permite que esse sistema tenha estabilidade. Então esse é o modelo aristotélico de política, de modelo de Estado, que ele passou o livro inteiro nos contando como pôde, né? Com todas as dificuldades, idas e voltas, tal, que estão explicadas pelos fatos
aí que eu já contei a vocês, ligados à gênese desse texto aqui. Então ele está nos contando agora do problema, como é que você mantém os governos vivos, contando onde é que está a fonte das diversas degenerações dele, das diversas rebeliões, secções, e ele está nos dizendo que, sobretudo, o que tem que prestar mais atenção é que a principal causa de desestabilização dos governos é o mau acordo de início. Quer dizer, é esse acordo entre o povo e a elite que não foi bem feito. Então, quando isso está mal feito, ele tem um potencial de reação. E isso ele já nos contou, e agora ele vai continuar aí, então, na página 221, a nos falar desse assunto agora, não é? 221, das revoluções particulares às monarquias, é isso? Tá, 221, né? Muito bem. Quem gostaria de ler? Voluntário. Marco, tudo bem, vamos lá. Das revoluções particulares às monarquias. Os meios de subversão são quase os mesmos, tanto para a monarquia e a tirania, quanto para as repúblicas. A monarquia assemelha-se à aristocracia. A tirania decorre da oligarquia e da democracia extrema. Isto é, dois governos degenerados. Então, a oligarquia, pelo fato de insistir muito na proteção dos ricos, e a democracia por ter aberto tudo para os pobres. São as duas degenerações que ele não quer que tenha. Com efeito, ela retém os abusos e os erros tanto de uma quanto de outra. Por conseguinte, ela é muito funesta para os seus súditos. Essas duas espécies de monarquia diferem por sua origem e por seu fim. A monarquia foi estabelecida contra a população em defesa das pessoas de bem. Foi dentre elas que se tirou o rei, em razão da excelência de suas virtudes, do mérito de suas grandes ações ou do brilho de sua raça. O tirano, pelo contrário, como a história nos ensina, deve sua origem ao ódio contra os nobres. Para pôr o povo ao abrigo das suas vexações, ele sempre saiu das multidões. De fato, quase todos os tiranos são demagogos e conseguiram crédito junto ao povo atacando os nobres. O Chaves e o Requião são isso, vocês percebem? O que é o Requião? É o sujeito que passa o dia inteiro falando mal da Singenta, não sei quem, da Dominó, porque eu não sei se eles devem até merecer que se fale mal dele, entendeu? Mas você já ouviu do Requião alguma ideia assim, sobre progresso no Estado? Assim, olha, eu vou construir uma estrada, não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê, eu vou duplicar o Porto de Paranaguá, eu vou melhorar não sei da quanto, eu vou fazer não sei o quê, até para fazer estrada para contornar o pedágio, né? Ele podia ter feito, né? Você ouviu alguma vez por exemplo, não, o projeto dele é indicar um mal, agora é o tal do Littmann, tal do juiz, né? Ele vai passar 1 ano e meio agora fazendo, né, proselitismo contra o juiz, contra o poder judiciário. Ele é apenas isso, ele é um demagogo. Ele é definição aristotélica de demagogo. Ele não tem nenhum projeto, nenhum conteúdo, não tem nada para dizer assim, olha, tem aqui um projeto para o Paraná, nada. Então, na medida em que ele vai fazendo é destruindo o Estado, na medida em que ele fica brigando. Já fez com o Porto de Paranaguá, tá? E vai fazendo com mais ou menos tudo. Provavelmente deve ter perdido a fábrica da Toyota, estava aí para ficar lá aí, né? Tudo indica que perdeu. Né? Bom, continuando. Das diversas espécies de tirania, esta é posterior à época do nascimento das cidades. Algumas delas são mais antigas e começaram no tempo em que os reis, violando as condições impostas aos seus pais, ousaram governar mais despoticamente. Outras nasceram quando os principais magistrados se permitiram abusar da longa duração que antigamente os povos davam às assembleias e aos cargos públicos. Outras ainda provêm da supremacia que as oligarquias, ao elegê-los, lhes conferiram sobre todas as outras autoridades. Pois, de todas essas maneiras, era-lhes fácil de transformar-se em tiranos. Só precisavam querer, tendo uns já todo o poder, como Fidon e Argos, outros as honras da dignidade real, como Fálades e os da Jônia, Panécio em Leonte, Kipsel em Corinto, Pisístrato em Atenas, Dionísio em Siracusa, e outros mais que devem, como acabamos de dizer, a sua ascensão à demagogia. Muito bem. Portanto, continuamos. Portanto, a monarquia tem em comum com o poder aristocrático o fato de se dar pelo mérito pessoal ou dos avós.
pelo benefício assinalados, pelo poder ou por todos esses motivos juntos, por todos os que haviam prestado grandes serviços ou podiam prestá-los às cidades e as nações alcançaram esta honra. Alguns, como Codro, pedindo através de suas façanhas guerreiras que as cidades caíssem na servidão, outros retirando dessa condição como Ciro. O Ciro foi o libertador da Pérsia do jugo dos Medos. Os Medos, né, era um povo que depois os Medos e os persas meio que se misturaram, mas o Ciro... Então ele está dizendo que alguns desses tiranos foram eleitos tiranos porque estiveram à frente de grandes, não nasceram assim, mas estiveram na frente de grandes movimentos bélicos e se tornaram então governantes a partir disso. Houve ainda reis fundadores de um estado ou conquistadores de um país, como os reis da Macedônia e dos Colossos. A meta do dever do rei são zelar para que os proprietários não sejam desapossados por agressores injustos e nem o povo seja ultrajado por pessoas insolentes. O tirano, pelo contrário, como já ficou dito muitas vezes, não se preocupa com o interesse público, a não ser quando esse está ligado ao seu próprio interesse. A volúpia e o dinheiro de todos, eis o que busca o tirano. A volúpia é prazer, né? Prazer. Honra, eis o que é necessário aos reis. Sua guarda é composta de cidadãos. O tirano convoca estrangeiros para a sua. Porque os cidadãos não tocam ser guarda dele, a não ser com a intenção de matá-lo, né? Então não vai ser armado de inimigos, né? Andar cercado de inimigos armados. Então ele está explicando, no fundo, por que a monarquia é complicada. Porque ela tem uma certa tendência a virar tirania. Então é difícil mesmo fazer monarquia. Ele não é contrário à monarquia. Quer dizer, não é para ser contrário. Ele aceita todos os regimes, menos a tirania. Ele acha que todos os outros têm razão de ser de acordo com o povo que os adora. Mas ele, no fundo, se fosse escolher um modelo ideal, não escolheria a monarquia, ele escolheria a república, que é aquela junção de democracia com oligarquia no meio do caminho, onde há um certo equilíbrio. A tirania reúne os vícios da democracia aos da oligarquia. Ela tem em comum com a segunda o fato de propor-se a opulência como fim. Sem isso, ela não teria condições de manter a guarda e a magnificência, de desconfiar do povo, de desarmá-lo, de oprimir-lo, de expulsá-lo das cidades e dispersá-lo pelos campos ou colônias. Na democracia, ela toma a guerra aos nobres, sua destruição aberta ou clandestina, seu banimento, considerando-os rivais ou como inimigos de seu governo. De fato, é de ordinário dessa classe que procede às conspirações, querendo alguns deles dominarem eles próprios e outros temendo ser escravos. Assim vimos Periandro aconselhar Trasíbulo a cortar as espigas mais altas, desfazer-se dos cidadãos mais eminentes. Lembra dessa história? Vimos na segunda-feira? Nomes bons para dar filho em Trasíbulo. Trasíbulo. É um nome bom para um menino. Trasíbulo. Né? Continuamos. Causas comuns à monarquia e à tirania. Mais uma vez, portanto, são os mesmos princípios que produzem as revoluções nas monarquias e nas repúblicas. Isto é, a injustiça, o perigo ou o desprezo da parte dos reis incitam seus súditos a conspirarem contra eles. Sempre lembrar que nada mais forte como motivador da rebelião do que a injustiça, a sensação de injustiça. Tá? Depois do marxismo, todo mundo passou a acreditar que é a inveja do dinheiro do outro, né? É isso, a inveja do outro. Mas não é. No fundo, mesmo a situação de inveja não implica numa revolução, porque o invejoso, ele fica torcendo para o outro perder, mas ele quase nunca se dá o trabalho de fazer um esforço para pegar o que o outro tem. Não é isso? Então, a sensação de injustiça é muito mais grave do que a inveja. Por isso que isso é um ensinamento extraordinário para qualquer tipo de organização. Se você tem uma organização gigantesca, mais importante do que as diferenças de remuneração que pode haver, por exemplo, entre o principal executivo e o mais baixo salário, que é o estagiário, tem que haver, é mais importante do que a diferença, que pode ser grande, é a sensação que todo mundo tem que há uma justiça naquela diferença. Entenderam o que o Aristóteles está nos contando aqui? Quer dizer, a diferença é inevitável. Mas se você não produz uma
digamos, um consenso, pelo menos uma impressão geral de que a diferença tem critério e que ela não é aleatória, ela não é feita em função de critérios, critérios assim de última hora, que ela não tem referências pessoais, sobretudo. Então, fulano não ganha mais porque ele tem a simpatia do patrão, do que o outro. Essa maneira de lidar com isso é todo segredo e remuneração. Então, você quer começar um curso sobre remuneração? Pois é, isso é o principal ponto dentro do aspecto remuneração, entender o problema da percepção de justiça. Porque as pessoas aceitam as diferenças salariais. Todo mundo aceita que haja uma diferença. O que elas não aceitam é isso existir sem uma razão clara. É isso que ele está aqui contando para nós, tá? A injustiça que acontece... A injustiça que acontece principalmente por trás da pessoa do susto ou a sua honra, e às vezes pela expoliação dos seus bens. As conspirações tendem aos mesmos fins nos dois regimes, pois tendo os monarcas das abundantes riquezas e honras, todos querem tê-las da mesma forma que eles. Mas as conspirações fazem-se ou contra a pessoa dos príncipes ou contra o Estado. Aqueles que têm por causa a injúria pessoal são de diversos tipos, cada qual provocando um gênero de ressentimento. Os ofendidos conspiram, na maioria dos casos, para se vingarem, e não por seu próprio proveito. Entendeu? Olha aí, ó. Vingança, entendeu? Mesmo que seja uma vingança que produza um desfavorecimento pessoal. Né? Então, às vezes, a vingança é mais importante que a vantagem daquilo. Por isso que tem aquela velha frase, que vingança é um prato que se come frio, que é justamente para você fazer uma vingança mais barata do que uma mais cara, né? Entendeu? A vingança, digamos, instantânea é muito cara, porque ela é refletida. E às vezes uma vingança, comida frio pode ser... É aquela história do rato que pede uma carona pro escorpião que quer passar para o outro lado do rio com o rato. E aí o rato falou, você está maluco? Você quer que eu tire para o outro lado do rio? Você está louco, você vai me matar. Eu já sei que você matou 3 parentes meus, já que os outros sabendo. Aí o escorpião falou, mas você está louco? Se eu for passar para o outro lado do rio com você e te matar, eu morro também. Aí o rato pensou, tá bom. Aí subiu nas costas do rato, o rato foi atravessando o rio, metade do rio, o escorpião dele uma ferroada mortal. Então, enquanto o rato agonizava, ele dizia assim, escorpião, você fez, vamos morrer os dois, por quê? Por quê? Me diga por quê, por favor. Então, o rato, dramaticamente, né, pedindo esclarecimento. Aí o escorpião falou assim, porque eu sou assim. Era a minha natureza. Era a minha natureza, eu sou assim. Então. Agora, eu conheço um caso. Um rato? Um caso. Bem rapidinho. Bem rapidinho. De uma pessoa que a gente sabe que figura um funcionário porque ele sabe aplicar na bolsa. Aplicar o quê? Aplicar na bolsa. Mas isso é uma vantagem muito boa, é um grande sujeito que custa barato. Então. Agora a bolsa está caindo. Então, uma bagunça aí. Mas ganha-se dinheiro na queda também, né? Você sabe, né? Porque você vende o que está caindo mais né, vende antes de cair muito, depois compra na subida. Né? Se ganha aí na baixa, na boa. Esses dias eu participei de um debate lá em São Paulo sobre memória empresarial. E aí as pessoas estavam discutindo memória das pessoas. Uma das memórias que você mais guarda é rancor, ressentimento e justiça. Essa você guarda. Não tem quem não guarda. O cara que fez uma justiça 20 anos atrás, guarda. É aquela velha frase, né? Eu perdoo, mas nunca esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Então, é isso, quer dizer, ele está nos dizendo aqui que ele vai contar agora causas incríveis para você ter revolução. Como é que o negócio desanda? Desanda assim nas situações mais inacreditáveis. Quer ver? Olha, leiam aí o que o Aristóteles está nos contando agora. Assim foi a conjuração contra os filhos de Pisístrato. Ela teve por causa a injúria feita à irmã de Armódio e a ofensa que ele próprio sentira na ocasião. Armódio armou-se para vingar a irmã
Aristogito para vingar Harmódio. Periandro, tirano de Ambrácia, permitiu que conjurassem contra ele por ter perguntado num banquete a uma de suas amantes se estava grávida de um filho seu. Essa está mal contado, né? Na verdade, ele perguntou para um amante. A origem da ofensa foi que era homem, não era mulher. Entendeu? Estava grávida do filho dele. Pronto, aí já deu uma briga que caiu o governo. Pausânias matou o rei Filipe porque ele desenhava vingá-lo do ultraje que Átalo lhe fizera. Esse Pausânias não era o outro lá que nós já conhecemos, esse era um jovem lá da nobreza da Macedônia, que matou o pai de Alexandre. Filipe II foi morto por esse Pausânias, que era um filho da nobreza, porque ele tinha sido lá ofendido por outro, pediu lá que o Filipe o apoiasse, o Filipe desdenhou daquela situação, matou o Filipe por causa disso. Então, veja, uma morte do Filipe levou o Alexandre para o poder e aí mudou o mundo, né? E uma encrencazinha pessoal emotiva desse tamanho aqui, de estar ofendido com o outro, porque o outro lhe fez um desaforo qualquer. Tá? Dessas conspirou contra Amintas, que se vangloriava de ter colhido a flor da sua juventude. Euvágoras de Chipre foi morto por eunucos, cuja esposa foi arrastada pelo filho daquele príncipe. Eunuco é esse que deu origem depois a expressão eunuco. Tá? É um nome bonito, hein? Tá vendo? Quer dizer, todas as questúnculas pessoais de assuntos amorosos que viram razões para derrubar governos. Né? Então, ele está dizendo assim que em muitos casos, o que derruba o governo são questões de... problemas emocionais, emotivos. E a gente nunca pensa que é assim ainda, mas por exemplo, eu que fui consultor aqui no empresa há muitos anos, eu vi cada coisa acontecer. O que você faz quando você pega um grupo de executivos, tem que analisar um projeto, se vai ou não fazer uma expansão de uma fábrica. Então vão ter que gastar 400 milhões, 500 milhões para comprar fazer expansão da fábrica. Aí está todo mundo morrendo de medo. Morrendo de medo. Aí como eles estão morrendo de medo, o que eles fazem? Eles montam um circo para arrumar uma maneira de não fazer o investimento com base numa aparência de racionalidade. Então, eu não gosto da roupa bacaninha, de terno e gravata, simples. Assim. Aí invento esses estudos de viabilidade econômica, que são estudos em que você faz uma depreciação imensa do potencial. Os japoneses dizem sempre assim, né? Se nós tivéssemos feito estudo de viabilidade econômica para fazer verificar, você não fazia nada. Porque como que você pode saber qual é a demanda para um produto novo? Que não existe ainda, um conceito novo. Você não sabe. Então, como você está morrendo de medo de tentar, então o mundo empresarial cria um cirquinho para depois dizer assim, não, estudamos isso aqui seriamente, é viável. No fundo, é apenas um circo terra para você dizer assim, estamos morrendo de medo de fazer isso errado. Mas, no fundo, o que está motivando a gestão do negócio é o medo, e não outra coisa qualquer. Compreenderam? Isso é assim em todas as grandes empresas, isso é assim no meio empresarial real, concreto. E isso é assim também nos governos. Quer dizer, às vezes, pequenas questões pessoais implicam em consequências incrivelmente vastas. Né? Porque uma questão pessoal... O Renato Jefferson. Ficou lá, isolado, botou fogo no circo. O caso do Fernando Collor com a Tereza Collor derrubou o governo. Quer dizer, um caso, cunhado com cunhada, derrubou o governo Collor. Né? Essas coisas acontecem o tempo todo. Né? É o que ele estava contando aqui. Várias insurreições não tiveram outra causa, além dos atentados dos reis ao pudor de outrem, principalmente a de Crateus contra Aquelau, que o torturara para o serviço dele. A injúria já era mais do que suficiente, mas Crateus já estava, além disso, agastado pela recusa que lhe fizera Aquelau de suas duas filhas, uma depois da outra, embora ele tivesse prometido uma delas em casamento. Primeiro pela guerra que tinha que sustentar contra a Cira e a Rabeu,
Arquelau casou a mais velha com o rei de Niméia e a mais moça com o filho de Amintas, pensando que Crateus, filho de Cleópatra, não ousaria hostilizá-lo. Essa Cleópatra não é a Cleópatra lá do Egito, tá? A Cleópatra do Egito vem muito depois. O nome Cleópatra é o nome comum lá no mundo grego. A Cleópatra não era egípcia, ela era macedônia, ela era parente do Alexandre. E Cleópatra é um nome comum lá, não é um nome incomum. Então Cleópatra aí não é a Cleópatra casada com Judicé, amante do Marco Antônio, né? Não é isso, é outra, muito anterior, né? Muito anterior. Todavia, o verdadeiro começo de sua ruptura originou-se da defesa do ressentimento de Crateus por ter sido solicitado a tolerar ações desonrosas. Ter sido amante do outro. Esperava que fosse compensado com a mão de uma das filhas. E aí, quando não foi, ele resolveu matar o outro. Aí matou o outro, acabou o governo. Esses caras um pouco escabrosos, né? Mas vocês são todos grandes. Tá? Continuamos. Elanocrata de Larissa participou da mesma conspiração pela mesma razão. O príncipe, depois de ter abusado de sua juventude, prometera mandá-lo de volta à sua pátria. O jovem achou que só o mantinha junto a si para se divertir, e não por amá-lo. Barro de Heráclito de Enos mataram Cotes para vingar a ofensa feita a seu pai. A Damasco igualmente o traiu por tê-lo castrado quando ainda era criança. Muitos outros, indignados por terem sido maltratados e feridos, mataram ou tentaram matar nobres reis. Foi assim que em Mitilene, Magápio, em emboscada com seus amigos, matou os pentálidas que, enquanto passeavam, se divertiam batendo nos passantes com vara de ferro. Depois, Esmerdes fez outro tanto com Pentilo, que ordenara que fosse surrado por uma mulher, a cujas indiscrições ele sempre cederam. Esse estava esquisitíssimo, eu fui verificar. Não é essa a história. Esse Esmerdes aí foi lá, mandou lá um Brutamontes surrá-lo em casa, que foi surrado na frente da mulher e foi arrastado para fora de casa. Essa é a verdadeira razão aqui. Não tem nada a ver com o que está escrito aí. Tá? Então, procurei não só nas suas transmissões, como em outras fontes. Então, o que houve é que o sujeito foi submetido a uma humilhação perante a família, vai falar e matou outro. Então, o tirano é morto por causa de uma coisa como essa, né? Ele não precisa de uma grande razão metafísica, não, para derrubar o governo. Basta que alguém esteja com muita raiva de você, né? É isso que acontece com as tiranias, de modo geral. Decânio Dio conduziu a conspiração contra Arquelau e foi o instigador de todos os outros assassinos. O motivo de sua cólera tinha origem no fato de que, tendo se referido ao hálito infecto de Eurípides, Arquelau entregara aquele poeta vingativo que o mandou açoitar cruelmente. Esse Eurípides é o que faz as peças de teatro, tá? É o dramaturgo, Eurípides. Entendeu? Muitos outros ainda, por causas semelhantes, foram assassinados ou tiveram seus vivos ameaçados. Os perigos e o medo, às vezes, também incitam a arruinar as monarquias, assim como os outros estados. Xerxes, bêbado de vinho, encarregara Artábano de crucificar Dario. Artábano, crendo que o príncipe se esqueceria dessa ordem, por ter sido dada no auge da epidemia, não a executou. Quando Xerxes deu mostra de sua cólera por isso, Artábano o matou para evitar a sua própria perda. O Xerxes estava bêbado e falou assim, você vai lá agora e mate o outro. Falou assim, não, pô. Depois ele levanta do pó e diz que não mandou matar ninguém. Eu não vou obedecer. Aí quando o outro acordou do pó, ele viu que não tinha matado o outro e foi para cima de quem ele deu a ordem, né? E ele então mata o Xerxes para não ser ele acusado, né? Ser morto no lugar do Xerxes. O tema da obra da Xerxes de Lindra, não? Não sei, pode ser que seja. É possível sim. Tá? Pode ser. Tá? Outras conspirações procedem do desprezo, como a que foi feita contra Sardanapalo, visto, dizem os antigos mitólogos, fiando no meio de um grupo de mulheres. Numa atitude assim feminoide, né? É como se você pegasse hoje aí um governador vendo o programa da Ana Maria Braga. Entendeu? Assim, uma atitude pouco masculina, assim, meio feminoide, que foi vista como errada e como negativa para o Estado. Então foi morto
por ter, assim, por não ter o physique de rôle, como se diz em francês, não ter a atitude certa perante a tarefa. C. Quanto a este príncipe, o fato duvidoso pode ser verdade quanto a algum. Está dizendo que essa história há dúvida sobre se é verdade ou não, né? Dio insurgiu-se pela mesma causa contra Dionísio, o jovem, que estava sempre bêbado e era desprezado igualmente por todos os súditos. Essa história é muito importante porque você sabe que é essa história de Platão. O Platão tinha inventado um modelo de... É só ter que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Para vocês não ficarem com a impressão de que o Platão inventou a República como uma fórmula pronta que era para fazer assim, ser implantada como se fosse uma roupa prêt-à-porter. Na verdade, o Platão que via com a ideia da República não era implantar um modelo platônico, assim como se fosse um modelo feito e acabado. O que ele queria era criar um pretexto didático para falar do assunto. E o Platão, então, tentou transformar o rei Dionísio, o velho, num rei sábio. Porque a ideia do Platão é que o melhor modelo de governo é aquele que o governante é o sábio. Então foi lá falar com esse Dionísio, que era um rei metido o Dionísio velho, né? Que era um rei metido a Micenas, as artes e tal. Ele vivia lá com artistas no seu palácio. E o rei falou, não, vou fazer assim e tal. Enquanto então os comerciantes da época, que todo mundo estava fazendo geometria, tinha uma aula de geometria assim, coletiva no Palácio Real. E esse Dionísio, um belo dia, encrencou com o Platão. Teve lá um desentendimento e expulsou lá de Siracusa. Esse Dionísio era grego, mas ficava em Siracusa, na Itália, que era uma colônia grega. E no primeiro barco que tinha, e por coincidência era um barco que ia para uma cidade inimiga de Atenas. Quando o Platão chega lá expulso, descobrem que ele é ateniense, o prendem e o põe à venda no mercado como escravo. Aí um aluno do Platão aparece, compra o professor e manda de volta para a Grécia, né, para Atenas. Quando cheguei em Atenas, Platão, que era rico, pegou e levantou o dinheiro para pagar ao aluno. Né? Aí ele falou assim, eu não quero. Não recusou o dinheiro, e com esse dinheiro foi que Platão montou a Academia Platônica. Passados muitos anos, esse Dionísio velho morreu e assumiu esse Dionísio jovem. E quem tinha feito toda a intermediação do Platão de Siracusa era esse Dion. Esse Dion tinha sido aluno de Platão. Ele era sobrinho desse primo ele era primo tio do Dionísio jovem. Ele era cunhado do Dionísio velho. E aí então o Dion falou assim, ô Platão, agora vai dar certo, porque agora tem um jovem aqui, morreu aquele velho, tal, o Corongo, agora vai dar certo. Tal. E aí o Platão volta para Siracusa para tentar ver se esse Dionísio aí funcionava. Mas não deu nada certo, esse Dionísio era louco, maluco, né? Vivia bêbado, como diz aqui o Aristóteles. E o Aristóteles sabe a história toda, né? Porque ele ouviu do professor dele, né? Então, esse Dionísio aqui expulsou o Platão de volta de Siracusa. Ele ficou lá preso um tempo, não queria deixar sair, e depois expulsou. Veio, então, dando graças a Deus de ter salvado a segunda vez. Depois, esse Dion dá o golpe no Dionísio e o mata, esse Dionísio. Por isso aqui, antes disso, houve uma terceira tentativa, que foi uma armadilha. O Dionísio falou assim, vem aqui, Platão, vamos fazer agora, dá certo. Ele foi, e era só para fazê-lo perder o tempo. Aí esse Dion, que era sobrinho, mata o Dionísio jovem, não que era tio, né? Mata o Dionísio jovem, e é isso que ele acabou de nos contar aqui. Então, esse Dionísio velho aqui, novo, era, na verdade, o sujeito que ninguém queria que governasse, porque não tinha as condições pessoais mínimas para governar. O desprezo torna infiéis até mesmo os protegidos. Até mesmo os amigos. Será que o Requião tem amigos que não sejam interessados no governo? Sei, né? Capaz de não ter. Confiança em que são honrados, persuádios e que poderão de repente tentar um golpe seguro.
O pouco caso que tem pelo monarca também torna audaciosos os que ganharam poder e acreditam poder tornar-se senhores do Estado. O fato de sua situação colocá-los longe de todo perigo leva-os com maior facilidade a fazer a tentativa, sobretudo os que têm o comando dos exércitos, fazer a tentativa do golpe, né? Isso mesmo. Foi o que fez Ciro contra Arteaga, cujos costumes eram desprezíveis e a incapacidade evidente, já que vivia na Moreza e seu exército estava irritado com a ociosidade. Seu de Tratrácia agiu da mesma forma contra Amado, cujas tropas comandava. Veja, o Napoleão era um sujeito que, apesar de ser imperador, né, dormia na caserna. Tinha uma atitude de lealdade com o soldado. Então, de Napoleão não havia nenhum potencial de rebelião, porque ele era um soldado como os soldados eram. Viam nele uma honestidade, uma lealdade, né? Agora imagine um sujeito para governar o exército e é contrário de tudo que o exército pensa que é, não? As pessoas precisam do exemplo concreto real, né? Então, quando o governante não é bom, o próprio exército destrói, o derruba. Às vezes, a conjuração tem vários motivos. Ao desprezo, junta-se a cobiça, como no caso de Mitríates, contra Aribazane. Ninguém é mais empreendedor que os audaciosos que têm valentia e foram educados por seus mestres na carreira militar. É o tenente, né? É o tenente. No Brasil, isso chama-se tenente. Todas as revoluções que houve aqui de exército, exceto a de 64, eram tenentistas. É o tenentinho, que é o sujeito de 27, 28 anos, que tem uma não pode esperar, né? Não está com poder pleno. É esse sujeito que que toma o poder, né? Todas as rebeliões aí que houve, ao longo do século XX, eram todas tenentistas. Tenente quem que é? É um jovem com todo o ímpeto que você possa imaginar. Ele já é oficial, né? E já tem, portanto, uma certa dose de comando, e ele manda na tropa, porque eles são fortes, são né, poderosos. Manda nos generais. O Getúlio era o quê? Getúlio não era milico. Getúlio era um paisano. Getúlio era advogado, mas ele teve uma tropa militar lá. Do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma gravura lá em casa. De revolucionário, mas ele botou isso para fazer mas ele não era militar, ele era latifundiário do Rio Grande do Sul, ele era fazendeiro, né, daquele tipo estanceiro que tem lá, que é aquele pessoal do Pampa. Você tem que tomar cuidado com o Rio Grande do Sul, porque esse gaúcho que veio colonizar o Oeste, esse gaúcho é alemão e italiano, que vieram para o Brasil a partir da metade do século XIX e vieram aqui e se instalaram não no Pampa, se instalaram no Planalto, que era o mato. E de lá eles vieram vindo. Vieram vindo e subiram, estão lá em Rondônia, da onde. Agora, o gaúcho, de verdade, era o estantieiro, que é o sujeito que tem uma origem meio acastelanada, assim, e que é o sujeito anti-tecnologia, um sujeito para dar, né? Então, comenta-se que a única... ele é um tudo grosso. É isso aí, né? Esse gaúcho é aquele que a única inovação tecnológica que pegou lá foi a garrafa térmica, para poder tomar chimarrão sem chaleira. E então esse gaúcho do Pampa, não dá para agricultura a terra, então onde tem várzea, onde tem água, você dá para plantar arroz. Então é pagado mesmo. Então tem fazendas grandes, é uma gente imperial, assim, que trata assim os funcionários como os criados. Tem aquele jeito imperial. O Getúlio Vargas é dessa turma, ele não era milico. Peão e patrão. Tem essa conversa, né? Então ele era da velha elite latifundiária do Rio Grande do Sul e não tinha nada a ver com os gaúchos novos, né? Que estavam fazendo a América ainda. Ele não era milico, depois ele certamente botou lá o mundo de fato para parecer que queria brigar, né? De fato. Né? Mas não era milico não, era paisano. Ele parece o Lula de farda. Parece o quê? Lula de farda. Nunca vi, ele põe farda. Não, acho que não, né? Porque eles podem, né? Os imperadores brasileiros, os dois imperadores, põem uniforme de almirante. O Dom Pedro I não. O Dom Pedro I, o Pedro II. O Pedro II, sim.
Bom, não sei, mas... Segundo só vivia sem falar da Miranda. Eles, quando queriam parecer militar, era almirante. Tá, continuamos. A magnanimidade, somada ao poder, transforma-se em ousadia. Essas duas qualidades nos levam à conjugação, por estarem certos com isto. Os que conspiram para conseguir um nome são de uma espécie completamente diferente. Nome é notoriedade, né? É aquele sujeito matando o John Lennon no Central Park. Por que aquele sujeito matou o John Lennon? Porque ele queria que um dia dissessem, não falasse o nome dele em algum lugar. Queria ir para o Google, entendeu? Então essa é a razão pela qual ele matou o John Lennon, queria notoriedade. Não atacam os tiranos pelas honras e pelas riquezas, mas sim para conquistar a glória e fazer com que falem deles. O desejo de um grande nome e da memória da posteridade faz com que arrisquem grandes façanhas, mas pessoas desse tipo são raras. É preciso estar, como Dion, o bravo, disposto ao sacrifício da própria vida e a perder tudo se falhar o golpe. A natureza não engendra facilmente almas tão heróicas. Ele atacou Dionísio com um punhado de homens, declarando que lhe bastava, chegado ao ponto que fosse, ter vencido as dificuldades da aventura. Mesmo se morresse depois do primeiro passo na corrida, ele ambicionava a glória de uma morte tão bela. Porque quem derrubou o sobrinho foi ele, né? Ele foi expulso de Siracusa, voltou com um pequeno exército e matou o tirano, depois foi morto também. Mas ele resolveu, né? Acabou a dinastia dos Dionísios lá em Siracusa. E o regicida, né? Que é o que mata o rei. Mundial foi por causa disso, não foi? Do Francisco José? Lógico, para começar. Do Francisco, pois é, foi o, digamos, a gota d'água, né? Mas ali havia problemas maiores, né? Porque havia aquelas tensões todas. A Primeira Guerra Mundial aconteceu porque dentro do Império Austro-Húngaro, que era um império absolutamente artificial, havia tensões insolúveis. Então quem foi que matou o tal do o imperador, né? O príncipe e a mulher e a princesa? Foi um separatista sérvio. Fernando, né? Ferdinand em alemão, em português sempre Fernando. Ferdinand em alemão e em inglês, em português sempre Fernando. Porque o alemão não sabe falar Fernando, fica sempre estranho, então botam Ferdinand para aparecer. Então esse Fernando José, né? É isso, né? É o nome do homem, né? Foi morto por um terrorista, ó. Foi uma história tristíssima, porque eles escaparam do atentado, e aí, horas depois, estavam passeando e foram desviar o caminho e acabaram dentro de um beco sem saída, onde tinha um bar, onde o cara que tinha tentado matá-lo estava tomando cerveja. O sujeito olhou pela janela e falou assim, não é possível, meu jeito de sorte. Ele foi lá e matou-os. Como se não tivesse jeito de escapar da morte naquele dia, né? É uma história incrível essa da morte. Mas aí houve aí como gota d'água, né? Que havia ali problemas muito maiores. Mas aqui nesse caso, está falando de coisas muito mais simples. Você simplesmente vai lá e mata o outro e toma o poder dele. Né? Quer dizer, é mais do que um pretexto, é mais do que uma gota d'água. É um mecanismo muito simples de trocar o poder. Né? O poder é trocado rapidamente. A tirania também se arruína, como qualquer outro Estado, pelo exterior, quando tem na vizinhança algum outro Estado mais poderoso no sistema contrário. O contraste das instituições faz nascer a vontade de agredir. E, quando toda uma nação almeja alguma coisa, executá-la assim que pode. Executa assim que pode. Os estados opostos, por exemplo, uma democracia vizinha a uma tirania, são tão inimigos quanto os oleiros ou são dos oleiros, no dizer desvio, pois a última espécie de democracia é ela própria uma tirania. Então, os oleiros são dos oleiros, quer dizer, um é igual ao outro, são farinha do mesmo saco, como diria aqui em português. Então está dizendo que uma tirania e uma demagogia são a mesma coisa, porque os dois sistemas vão acabar num tirano qualquer. Então não há diferença nenhuma entre os dois sistemas. Oleiros são inimigos de oleiros. O mesmo ocorre com a monarquia e a aristocracia. Por isso, os lacedemônios e os siracusanos, enquanto foram bem governados, destruíram várias tiranias. Algumas vezes a tirania morre por si mesma, quando ocorre uma divisão entre os pretendentes, como outrora a de Geleão
e em nossos dias a de Dionísio. A de Geneão foi destruída por Trasílogo, irmão de Hierão. Bajulando, filho de Geneão, a maneira dos demagogos, levavam a dissolução para reinar. A família e os cortesãos do jovem príncipe tentaram, por certo, reunir forças para salvar a tirania e se desfazer de Trasílogo. Mas os conjurados, tendo encontrado uma ocasião favorável, expulsaram todos. Quanto a Dion, que, à frente de um exército e com a ajuda do povo, expulsaram o jovem Dionísio, seu cunhado, também foi morto por sua vez. Como o ódio e o desprezo são as duas causas principais pelas quais se conspira contra a tirania, é necessariamente a pessoa dos tiranos que se liga ao ódio. No entanto, sua ruína, na maioria dos casos, procede por desprezo. Prova disso que quase todos os usurpadores conservaram a soberania durante a vida, apesar do ódio público. Mas quase todos os seus sucessores perderam-na incontinente. Incontinência significa em seguida, rápido. A vida dissoluta que levam faz com que caiam no desprezo, e para 1000 ocasiões Jesus terminar. Então, uma coisa quando o povo tem ódio de alguém, outra coisa quando despreza. São muito diferentes os sentimentos. O ódio é alguma coisa que você controla com violência. Agora, o desprezo não, porque o desprezo retira todo o apoio possível. Veja, imagina um sujeito que seja alvo de ódio, porque ele é capaz... Você acha que o Saddam Hussein não tinha admiradores no Iraque? Então, um sujeito muito mau pode ter amigos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, não vou citar nós, porque fica assim chato, por que o Jaime Lerner não tinha amigos? Uma pessoa que tinha bastante conhecimento pessoal, não, porque quem não tem capacidade de ter inimigos não tem direito de ter amigos. Então, uma pessoa no mundo da política, uma pessoa no poder, faz necessariamente ódios contra si. Mas esses ódios são contrabalançados pela impressão que se tem, por algum certo ponto de vista, de que você tem razão sobre algumas coisas. O Henrique Veil, que escreveu uma obra sobre política maravilhosa, é um desses autores básicos. Se você quiser fazer um curso de política, não vá para a universidade. Você leia 5 autores, leia Aristóteles, leia Aristóteles, leia Henrique Veil, leia Eric Fögling, leia Léo Strauss e o que mais, assim? Por aí, mais ou menos esses 5. Entre eles, a gente diz assim, olha, o único ponto de vista legítimo em política é o do governante, porque o governante é que está frente a frente à complexidade das fórmulas possíveis e impossíveis. Então, o Henrique dizia que é muito difícil governar sem arrumar inimigos, porque é preciso tomar decisões que desagradam pessoas, mas você, na hora que tem inimigos, não necessariamente é desprezado por eles, que pode ser que eles reconheçam em você uma decência, uma honestidade, que você foi cruel, mas às vezes é preciso ser cruel mesmo para poder ser bom, já dizia Hamlet, né? Em Hamlet diz, eu preciso ser cruel para ser bom. Então, Hamlet é um sujeito assim. Mas um sujeito que é desprezado como sendo ladrão, como sendo aproveitador, como sendo uma farsa, como sendo de mentira, esse não tem nenhum admirador, só tem aproveitadores que o desprezam profundamente, mesmo quando usufruem dele. Então é isso que ele está dizendo, que o ódio é mais durável, ser alvo de ódio é mais durável do que ser alvo de desprezo. Tá? É isso que ele está contando aqui para nós, o Aristóteles. Continuamos. A cólera está ligada ao ódio e produz quase os mesmos efeitos, mas é ainda mais enérgica. Os que são animados por ela insurgem-se com mais violência, não podendo, na perturbação da paixão, ouvir os conselhos da razão. As pessoas deixam-se levar pela impetuosidade da cólera, principalmente por injúrias. Essa reação tornou-se funesta para a tirania dos filhos de Pisístrato e de vários outros, mas o ódio atinge com maior segurança os seus alvos. Ao passo que a cólera é acompanhada de uma dor que não permite raciocinar, a animosidade dentro desse dor calcula e age silenciosamente. Enfim, tudo que disseus das causas que destroem a oligarquia imoderada e a extrema democracia
pode convir à tirania, pois elas próprias são espécies de tirania. Entenderam o que ele acabou de concluir? Quer dizer, a democracia moderada, a democracia desorganizada e a oligarquia moderada são espécies de tirania, porque vão se tornar tiranias logo em seguida, tanto uma quanto a outra. É o Hugo Chávez. O Hugo Chávez está próximo de ser um tirano perfeito, porque ele quer ter todos os poderes, né? Quer ser o único que manda. É mais do que um rei tinha no tempo dos gregos, pô. É mais do que tinha o sujeito na absolutista europeu, porque o rei absolutista do XV ainda tinha que prestar contas ao Papa. E esse aqui não. Esse aqui não faz o que bem entende, né? O Hugo Chávez é um tirano, e o tirano só vai ser destituído com violência, com outro tirano. Então, quem vai destituir o Hugo Chávez é esse outro fulano aí, cujo nome agora eu também não lembro, mas preste atenção. Tem alguém aí? A República, ela vai até próximo do Império Romano, depois tem os impérios, e aí vem monarquias e monarquias até a Revolução Francesa, é isso? Não, é que quando o Império Romano dissolve, que o que mantinha o Império Romano fixo era o exército de Roma, porque o exército de Roma era uma estrutura muito eficaz. Os romanos eram um império belicoso, e Roma tinha 1 milhão de habitantes. Então você morava em Roma, tinha lá uma propriedade agrícola, plantava uvas, então tinha lá feiras, produzia carneiros ou vacas, sei lá, enfim, coisas. E você, uma vez por ano, ia lá para a sua propriedade agrícola, ver como é que estão as coisas, pegava lá o dinheiro, né, ia vender. E você morava, as famílias romanas moravam em Roma. Aí quando o Império Romano, quando Roma cai e o exército romano se desmorona, então agora como é que você faz para proteger a sua propriedade lá não sei aonde? Você tem que se mudar para lá, né, contratar um conjunto de capangas, e você então protege aquilo com base na violência. Então a sua propriedade está protegida porque você agora manda ali. Esse sistema de proteção do próprio proprietário, a autoproteção, é que dá origem ao feudalismo. Porque cada um desses feudos que vão nascendo são esses proprietários que foram se deslocando e foram mantendo então a sua terra sob a sua própria proteção. À medida que o tempo vai passando, você vai unindo 2 ou 3, por exemplo. Esse aqui vai, mata o vizinho, pega a terra dele. Esse aqui casa o filho com a filha, daí junta, quando os 2 velhos morrem, fica um reino só, um feudo só. E assim vai juntando. E vai havendo um processo de tentativa de reconstituir o império. Essa tentativa, ela só acontece pela primeira vez no governo de Carlos Magno, no ano 800. Então, Carlos Magno foi a primeira tentativa de reconstituir o Império Romano na Europa, mas agora sob o signo do cristianismo. Então, o Carlos Magno é coroado pelo rei, pelo Papa, no dia 25 de dezembro do ano de 800. Então, no dia 25 de dezembro, o Papa, põe a coroa em Carlos Magno, e é a primeira tentativa de reconstituir o Império Romano, chamado Império Carolíngio. Carlos Magno faz isso funcionar muito bem. Tem um filho, tem vários filhos, mas ele faz com sabedoria a escolha de um. E esse filho que ele escolhe reina mais 40 anos. Só que quando esse sujeito morre, esse filho de Carlos Magno, então, em vez de fazer o que o pai fez, né, e unificar o império num herdeiro só, o que faz? Divide pelos 3 ou 4 filhos que tinha, para não ter que escolher. E aí, então, aquilo se desmonta. Mais ou menos 70, 80 anos depois, antes do ano 900, já tinha desmontado de novo. Então, o que acontece? Não deu certo com os francos, com a tribo dos francos, agora vamos pegar a tribo dos teutos, dos germânicos. E aí, então, você cria uma nova tentativa, dessa vez germânica, no sentido da outra tribo, né? Que é o Sacro Império Romano Germânico, que vai até o tempo de Napoleão. O Sacro Império Romano Germânico, ele funcionou, claro que muito imperfeitamente o tempo todo, né? Nunca funcionou bem, até ser oficialmente desmontado por Napoleão Bonaparte no século XIX. E aí, então, o Sacro Império tenta fazer a união da Europa em torno
do cristianismo, mas em torno de um governo central. Como se fosse a recuperação do Império Romano, agora sob uma nova forma. Mas o que não dá certo nunca é que no Império Romano não tinha conflito religioso, porque no Império Romano o sacerdote e o oficial do exército eram a mesma pessoa, como acontece também na Grécia. Não há conflito entre as coisas de César e as coisas de Deus. Mas como é que você faz para resolver esse problema, uma vez que Jesus estabeleceu que era para dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus? Então, quem é que manda nesses impérios europeus novos? Bom, se manda o Papa, se manda o poder religioso, que é a fórmula medieval, aí o príncipe manda menos. Mas o príncipe que manda pouco não gosta de mandar pouco, então ele fica o tempo todo tentando derrubar o Papa. E essa luta que há, então, entre a casta número 1, que é a casta espiritual, e a casta temporal, ela não se resolve jamais, a não ser circunstancialmente e localizadamente. Então, o modelo medieval era um modelo que funcionava mais ou menos assim, mas com grandes conflitos e com grande instabilidade. Quando chega em 1314, os templários são queimados a mando de Filipe IV Belo. E o Filipe IV Belo fez não só a conspiração contra os templários, também porque lhes devia dinheiro, como também faz a transferência do papado para Avignon. O papado sai de Roma, fica 70 anos numa... Ele não só mata todos os papas que ele consegue, todos os papas que não estão com ele mata. E até que ele consegue finalmente induzir, influenciar a escolha de um papa francês. E é esse papa francês quem decreta a ilegalidade dos templários, e é esse papa francês que topa transferir o papado para Avignon, onde ficou 70 anos o papado. 70 anos o papa morava em Avignon. Aí é claro que os italianos não concordaram, então tinha um papa em Avignon e tinha outro em Roma. Tinha 2 papas. Teve um momento, teve 3, porque houve lá em Roma uma querela sobre quem era de fato o papa, então ficaram 2 brigando, então tinha 2 em Roma, 1 em Avignon. Tinha 3 papas. Então, esse Filipe IV Belo cria o absolutismo. O que é o absolutismo? É a ideia de que os governantes civis, portanto, o poder temporal, a segunda casta, não precisa mais perguntar para primeiro o que fazer, porque, embora ela esteja ainda submissa a Deus, ela tem ligação direta. Quer dizer, o imperador fala direto com Deus, ele respeita a Bíblia, mas não precisa que a igreja intermedie esse negócio. Essa providência que o Filipe IV Belo cria, em 1314, encerra simbolicamente a Idade Média e cria a Idade Moderna, porque agora que não é mais preciso pedir licença para o Papa, é possível criar-se todas as nacionalidades europeias. E começam, então, a partir daí, mais ou menos, a nascerem as nações modernas, cada uma independente, porque agora havia uma autonomia. Então, quando não dava para conviver com a herança católica, o que você fazia? Você incentivava a seita, Então, as seitas protestantes serviram como instrumentos de fabricação das nacionalidades. A primeira coisa que o Lutero faz é traduzir a Bíblia em alemão. Antes não podia, era só em latim. O que o rei James faz em 1500, 1600 alguma coisa? Traduz a Bíblia em inglês. Então, as nacionalidades agora começam a dizer, não, agora nós vamos ter uma igreja nacional. Mas qual é o sentido da igreja nacional? Que o Henrique VIII criou. Por que foi que o Henrique VIII resolveu transformar a igreja anglicana, que já existia, na igreja oficial da Inglaterra? Porque o Henrique VIII era um serial killer, e a igreja não estava feliz com ele. Então, ele, para não parecer mal perante a igreja, o que ele faz? Para poder ter independência política, ele cria um apoio religioso que não o católico, que é a igreja anglicana. Então, as nacionalidades se formatam a partir daí, e vão se formatando ao longo do resto do segundo milênio, sendo as últimas a Itália e a Alemanha, Na Itália e a Alemanha, que mais ou menos se formaram na mesma época, 1800 e pouco, 50, 70, mais ou menos. Então, a história toda dos 2.000 anos, dos 1.500 anos, após a queda do Império Romano, é uma tentativa de substituí-lo. Mas a história da Europa pode ser facilmente compreendida como uma luta pela substituição do Império Romano que nunca deu certo.
Porque não é possível resolver, a não ser no modelo medieval, né? Não é isso? A não ser no modelo medieval, não é possível resolver a contradição insolúvel que há entre o poder espiritual e o poder temporal. Não esquecendo que o Papa tem duas chaves, uma dourada e uma prateada. A chave dourada é a porta do poder espiritual e a chave prateada é a porta do poder temporal, que o Papa, embora seja poder espiritual, ele tem alguma coisa a dizer sobre o poder temporal. Quer dizer, o poder temporal deveria estar submetido ao poder temporal de alguma maneira. E essa é a história dos 2000 anos depois, dos 1.600, 1.500 e poucos anos depois da queda do Império Romano. É a tentativa de substituir. Primeiro pelo Carlos Magno, depois pelo Sacro Império Romano Germânico, depois por todas as nacionalidades. Todo mundo tentou substituir. Nunca ninguém conseguiu. O melhor momento foi o momento medieval, em que havia ainda um. Toda vez que você tiver vontade de falar mal da Idade Média, chamar alguém de medieval, ou qualquer coisa assim, lembre que uma sociedade que produziu as catedrais góticas e a escolástica não pode jamais ser criticada de modo nenhum. É uma coisa como aquela, uma coisa como isso, essas duas coisas, são quase supra-humanas em termos de valor intrínseco. Então, essa é a história do mundo europeu, a tentativa de resolver o problema da queda do Império Romano durante 1.600 anos. No tempo de Aristóteles, você não tinha esse problema, porque Aristóteles, na mente do grego, não há diferença nenhuma entre poder espiritual e poder temporal. O sujeito que está criando diferença, ele vai ser amaldiçoado, né? Deus vai mandar uma desgraça, vai dar uma peste para o povo. Então, não há problema dessa natureza. O problema é outro, é militar e tal, mas o conceito de Estado é um conceito profundamente espiritualizado, não no sentido religioso moderno, mas no sentido espiritual. Quem manda aqui é a Palas Atenas. A nossa sociedade está sob a proteção de Palas Atenas. Nesse sentido, a peste negra teve alguma influência política? Todo o tempo, todas as pestes que vinham eram interpretadas pelo oráculo como sendo um sinal de Deus de que alguma coisa está errada. Então, Édipo, por exemplo, só é descoberto assassino do pai e incestuoso da mãe quando uma peste começa a dizimar o Tebas. E é interpretado como derivado de não saber quem foi que matou Laio. O Aquiles só resolve voltar para a guerra de Troia depois de ter brigado com o Agamenon, porque o Agamenon roubou a mulher dele. Tinha lá uma escrava, a Briseida, que o Agamenon pegou a Briseida para ele e deu a Criseida para o Aquiles. Porque o pai da Briseida era sacerdote de Apolo. E o pai da Briseida foi lá curioso falar com Apolo, e foi lá primeiro falar com o Agamenon. Falou: olha, você me ligou a minha filha aí. Daí, não, seu velho laranja, que é Goiaba, ofendeu o velho. O velho saiu furioso, foi lá no templo e pediu a Apolo que fizesse, mandou uma praga. E o Apolo mandou uma praga para dizimar os gregos. Apolo era simpatizante dos troianos. E aí os gregos, aí olha que o Agamenon viu que o problema, ele resolveu devolver quando ele devolveu a Briseida, ele pegou a Criseida do Aquiles. Então ele resolveu devolver a Criseida para o Aquiles. Mas ele já tinha ficado assim, meio chateado, não queria mais voltar de jeito nenhum. Mas você vê como esse negócio era todo visto como desgraça, quer dizer, não, era um mundo em que o patriotismo no sentido moderno não existia uma ideia de subordinação a uma missão, ao destino, era muito diferente do mundo. Para entender a cabeça do grego, é muito difícil hoje em dia. Você tem que ler lá o Paideia. O grego tinha uma figura que era os titãs, que fez os titãs no mundo dos mortais como dos gregos. Não, os titãs é uma geração de deuses. Então, os titãs... meio homem, meio deus. Não, os titãs são deuses plenos. Os titãs não são mistos, eles são deuses plenos. É o nome que se dá a uma geração de deuses, todos irmãos, que fazem uma rebelião no Olimpo. Mas são todos deuses.
Acho que os deuses gregos não são como o deus cristão, por exemplo. Zeus, provavelmente disso, ele só era Zeus porque ele tinha matado Cronos, que é pai dele. Cronos só era o Cronos porque tinha matado Urano, que era o pai dele. Então, o Zeus morria de medo de ser derrubado. Tanto é que o Prometeu o chantageia com um segredo, que é o segredo de quem é que iria matá-lo, e de que seria o Hércules. Quem é que iria derrubá-lo do poder. Então, os deuses gregos, eles não são entidades como nós imaginamos, mas são muito mais características da condição humana. Então, por exemplo, você tem discórdia, uma característica, então tem uma chamada discórdia. Então, são características da humanidade que são transformadas em deuses. Então, não são como os deuses como Deus cristão. São entidades simbólicas apenas. Então, os gregos subordinavam a sua vida a determinadas missões existenciais que eram associadas a Deus. A Palas Atena, por exemplo, é a deusa da sabedoria. E não é isso? O Poseidon é o deus dos mares, assim por diante. E era isso que tinha na cabeça de um deus, de um grego naquela época, que nós chamaríamos hoje de patriotismo. Para um grego não há patriotismo, há arete. Arete é virtude. Mas vamos entender muito bem o que é arete, quem fizer o Ética Nicômacos, que é o assunto do Ética. O Nicômacos é virtude. É o assunto do arete. Mas para um grego não há Deus no sentido transcendente que nós temos como sendo nosso pai. Não é isso? Porque não foi Deus quem criou a humanidade, embora haja controvérsia. Mas não há unanimidade nisso, por exemplo. Continuamos? Não tem ideia. Quando é que nós estamos? Desprezar a monarquia. Tá. A monarquia tem menos a temer das causas exteriores e por isso mesmo dura mais tempo. Mas, de ordinário, ela destrói a si mesma de duas maneiras. Quer pela divisão dos que dela participam, quer por sua tendência à tirania, querendo os reis aumentar separado o seu poder a despeito das leis. Assim, vemos hoje muito poucos estados governados por reis. Existem ainda alguns, são de preferência monarquias absolutas e tirânicas. Está vendo? Mesmo no tempo da história, você já não tinha, a monarquia não é um modelo viável, né? Ele não leva muito isso a sério, porque ele sabe que ela vai degenerar em tirania e vai acabar. Então ele, no fundo, não dá muita bola para a monarquia. Desculpe, só em relação a outro assunto, só lembrar que nós vamos ter no metade do ano o Hesíodo com a Teogonia, que é o mais, digamos assim, o mais, como se diz em inglês, authoritative, né? O texto que tem a maior autoridade no assunto descrição da origem dos deuses. Então vamos estudar a Teogonia lá aí no metade do caminho, aí não sei bem quando, aí tem aqui, ó. Pode marcar a agenda aí, Teogonia, dia 26 de 7. Se Deus quiser. Se Deus quiser, 26 de 7, Teogonia. Hesíodo anterior a Aristóteles? Hesíodo deve ter sido contemporâneo de Homero. Tá? Então, Hesíodo deve ser aí 700, 800, por aí, mais ou menos, antes de Cristo. Escreveu só 2 livros, os Trabalhos dos Dias e a Teogonia. A realeza é uma dignidade estabelecida voluntariamente, cujo poder se estende às maiores coisas. Ora, como a maioria dos homens se assemelha e raramente se encontra alguém tão perfeito para corresponder à grandeza e à dignidade do cargo, as pessoas não se submetem de bom grado a semelhantes instituições. Se alguém quiser reinar por astúcia ou por violência, não haverá monarquia, mas sim tirania. Quanto às monarquias hereditárias, elas têm uma causa especial de enfraquecimento. Muitos príncipes sem mérito se sucedem, e não tendo seu poder sido adquirido por seus ancestrais através da tirania, mas sim pela honra, esquecem-se disso e revoltam seus súditos com sua insolência. Dissolve-se então com facilidade o pacto que os une. Não é mais rei aquele a quem os súditos se recusam a obedecer. Daí em diante não passa de um tirano que governa homens livres contra a vontade. O seu avô, bisavô foram súditos meritórios, mas você, quando chegou agora nessa história, você é só um exibido, porque você tem dinheiro, tem poder, todo mundo te cumprimenta, né? Então você herdou todo um patrimônio de feitos heróicos dos seus avós. E você acha então que a sua missão é ficar então se lucrando com isso.
Então, no Oriente existe essa regra, assim, você sempre tem a obrigação de enobrecer os seus antepassados, qualquer que seja a sua circunstância. Então, não são os teus antepassados que enobrecem você, mas você que tem a obrigação de enobrecer os seus antepassados. É o Dharma melhorando o Karma. O que o Karma é? O Karma é tudo aquilo que você herdou como patrimônio, digamos, das índoles e tendências de quem veio antes. Não foi das suas vidas passadas que você herdou. Você herdou digamos, o patrimônio psicológico da família. São as tuas paixões, as tuas tendências pessoais, o teu modo de agir. Então, se você vem de uma família de ladrões de cavalo, você tem tendência de ser ladrão de cavalo também. Isso funciona absolutamente assim. Só que como você tem livre-arbítrio, você pode dizer, não, se a minha família foi de ladrão de cavalo, eu vou fazer tudo para recuperar o prestígio da minha família. É o que faz o Alyosha Karamazov, naquele livro Os Irmãos Karamazov. A função do Alyosha, no final, é dizer assim, não, os Karamazov não são gente de baixo padrão, de baixa extração, ladrões, safados, sem vergonha. Os Karamazov são gente decente, porque eu fiz um ato decente para melhorar o padrão moral da minha família. Se você for melhor que os seus antepassados, você os enobrecerá. Quando você não faz isso, é um rei que não faz isso, o que acontece? Você vira um sujeito sem mérito que obtém o desprezo dos outros e em seguida você é derrubado. É o que está acontecendo aqui. Pouca duração das tiranias. Historicamente, a monarquia tirânica é justamente uma oligarquia, a forma de Estado menos duradoura. A mais longa tirania foi a de Ortógoras e de seus descendentes, o Licício. Durou 100 anos. Olha só os descendentes. O Ortógoras teve entre seus descendentes o Clístenes, que foi um implantador da democracia em Atenas, e que por sua vez é avô de Péricles. Péricles é o governante ateniense mais ilustre, né? Aquele do tempo que antecedeu a filosofia, mas foi quem fez essa Grécia monumental que você visita hoje. Fez o Partenon, né? O Partenão, fez aquelas estátuas todas, contratou o Fídias como escultor. Então o Péricles foi o grande governante grego de todos os tempos. E esse sujeito pertence a essa dinastia aí que começou com Ortógoras. A causa dessa duração foi que essa dinastia tratou com moderação os súditos e, na maior parte dos casos, se conformavam com as leis, esforçando-se por contentar o povo. Somente a isto que Clístenes não era um guerreiro desprezível e, ademais, amava a justiça. Dizem que ele chegou a coroar o juiz que lhe fora adverso na adjudicação dos prêmios dos combates dinásticos. Segundo alguns, este magistrado é aquele cuja estátua ainda se vê na grande praça de Cício. Que não se vê mais porque hoje em dia não há apenas ruínas de Cício. No tempo da Aristóteles ainda havia lá uma estátua, mas hoje em dia não existe mais. Conta-se igualmente que Pisístrato, citado diante do Aerópago, se submeteu à sua jurisdição. Entendeu? Os tiranos que falam assim, bom, vocês querem me julgar, tá bom, estou aqui, podem me julgar, eu aceito o veredito do povo. Isso não é uma coisa que o tirano faz, né? De modo geral, né? A segunda tirania quanto à longevidade é dos Cipsélidas, em Corinto. Durou 73 anos e meses, e 6 meses. Cipselo reinou 30 anos, Periandro 40, Examético, filho de Gorgias 3. A causa dessa duração também foi que Cipselo tratava o povo com bondade e todo o seu reinado transcorreu sem que contratasse guardas. Periandro teve os costumes de um tirano, mas foi bom general. A terceira foi a dos Pisístratas, em Atenas. Mesmo assim, a tirania de Pisístrato se viu 2 vezes interrompida por sua expulsão, de modo que de 33 anos só reinou 17 e seus filhos 18, o que faz no total 35 anos. A tirania de Gereão e de Hierão, em Siracusa, foi de apenas 18 anos. Gereão, após ter reinado 7 anos, morreu no 8º, e Hierão reinou 10 anos. Trasíbulo foi expulso no 11º mês. As outras tiranias foram igualmente de curta duração. As tiranias não duram, portanto, não é alguma coisa que possa sugerir como modelo.
Ele não é, ele não está contrário às tiranias, exceto a tirania exagerada, despótica, né? Mas tiranias aceitáveis, né? Vocês viram naquele primeiro modelo que vocês receberam. Mas o Aristóteles está todo o tempo nos dizendo que o único governo que tem cabimento mesmo é aquele em que você pega um pouco de democracia, mistura com um pouco de oligarquia e pega o melhor dos dois e faz a tal da república, no sentido estricto. Porque no sentido lato, todos esses governos são repúblicas, exceto os monárquicos. Então, no sentido estrito, a república é aquele sistema do meio, que ele acha que é o único sistema que tem cabimento de existir e é o que ele gostaria que existisse daí para frente. Uma tirania, vamos dizer aqui, que trata o povo com bondade, respeita a lei, é justa, não se aproxima de uma monarquia. É uma tirania benigna, digamos assim, é mais durável contra as outras. As monarquias são duráveis, até o certo ponto, né? Mas mesmo assim é um modelo inferior à república que ele acha que é o modelo que devia ter só isso. Na prática foi o modelo que o mundo usou, né? No mundo hoje é mais ou menos isso, apesar de haver variações em todos os lugares, de modo que é difícil você dizer que haja um modelo único, mas o modelo moderno é uma grande participação de base, não é? Com alguma seleção de governantes, porque todo o ponto que o Aristóteles insiste em ter é que tem de haver uma oligarquização dos governantes. Não pode ser qualquer um, porque se você coloca os pobres do governo, os pobres veem no governo um emprego e nunca mais querem sair de lá e se eternizarão como governantes. Então tem que ter alguém que de alguma maneira não precise fazer isso. Agora, teve algumas tiranias contra esses dias, o Franco, o Salazar, ele sabe dizer, o próprio Fidel Castro está há 50 anos de poder, o Donésio, teve algumas tiranias. A tirania, mas veja, são longas por padrão moderno, né? Você vê, o Franco ganhou a guerra em 38 e morreu em 76. Né? 38 anos. Aí é que tem aquele problema, né? O Salazar, eu não sei explicar bem, mas o problema das ditas tiranias que são autoritárias de direita, como é o caso típico do Franco, do Pinochet, é que esses governos autoritários de direita são todos democratizantes de última análise. Então você vê, quando morre o Franco, o que tem? Uma democracia plena. Quando morre o Salazar, uma democracia plena. Quando morre o Pinochet, quando não é que tenha morrido, né? Quando saiu do poder, democracia plena. Quando você acaba com a tirania da União Soviética, o que tem? Tem uma sociedade de bandidagem. Quando acabar com Cuba, a tirania do Fidel Castro, vai ter o quê? Uma sociedade de bandidagem, em que a máfia vai mandar no Estado. Então, há uma diferença muito grande nas tiranias modernas. Que o Brasil já está treinando para isso. Porque, mesmo que você considere todos os efeitos que tinham os militares, de certo modo, o que foi feito ali era uma certa aristocratização. Quer dizer, aqui dentro daquele critério de que os melhores homens foram convocados, era um pouco de verdade, sim. Então, você via um ministro no tempo dos militares, era um sujeito que tinha um cabeça pessoal, tinha um padrão, não era qualquer um. O ministro era um cara de nível alto, veja. Puseram de ministro da Economia ou Delfim Neto, que era um grande economista, ou Otávio Gouveia de Bulhões, o varão deputado, ou Mário Simos, sujeito acima de qualquer. Eram todas pessoas extraordinárias. Quem que é o Guido Mandi? O cara não sabe fazer conta. É um idiota qualquer. Entendeu? Você tem uma queda de nível, quer dizer, que tem toda a cara de demagogia que você não tinha antes, né? Se compreende? Então você pode dizer assim, comparando, né? Muito mal comparando, que o que houve aqui em 64 foi um recrudescimento para a oligarquia. E que agora está sendo compensado com um recrudescimento para a demagogia. Entendeu? Tá? O que aconteceu aí no meio é que não conseguiram formar a república com base no meio, que foi o grande problema, a grande deficiência da transição política, que ela foi feita com muita pressa,
porque os militares esticaram muito o poder, porque era para ter dado logo o governo para o Carlos Lacerda, tinha a melhor coisa a fazer, era essa. Era um sujeito de grande nível, tinha uma absoluta capacidade de dirigir o Brasil. Então, o que os militares fizeram, né? Passaram a gostar da oligarquia que eles não criaram, né? Então começaram a achar bom dirigir a Petrobras, dirigir não sei o quê, criar estatal para arrumar emprego, e não fizeram a transição. Então é aquela história que está dizendo que não deve fazer, que excessiva oligopolização gerará uma tendência à concentração política que vai acabar em tirania. Não é isso? Isso foi um pouquinho além do que devia, basicamente no governo do Geisel, que não devia ter existido. O governo do Médici deveria ter sido o último, com toda a clareza. E agora o que você faz é uma derivação para a demagogia, em que qualquer cretino, contanto que seja aí associado ao poder, pode ser ministro, e que há uma grande despreparo das pessoas que estão nos órgãos públicos. E que há um rebaixamento vertiginoso de nível para colocar no lugar os grupos políticos aí, né, conduzidos pela demagogia. Então, eu sei de um órgão público em Curitiba, federal, em que chegaram e disseram, olha, vocês todos estão aqui fora do negócio, nós vamos colocar a pessoa do PT em um órgão técnico. Não devia fazer assim. Então, o que nós estamos fazendo é oscilando perigosamente para o lado da demagogia, coisa na qual o Hugo Chávez está muito mais aprofundado do que nós estamos aí. Então, como vocês podem ver pela comentário que o Aloy fez, que há uma instabilidade, todas as situações são instáveis por natureza. E a questão é saber só como você oscila, entendeu? Imagine um prédio muito alto balança. Não dá para não balançar, é impossível não balançar. Mas o que interessa não é que ele não balance, é até bom balançar. Ele tem que balançar dentro de uma determinada, de um certo espectro, de um certo desvio padrão do centro. Porque se você balança mais para um lado para o outro, cai. Né? Não pode deslocar muito o ponto de equilíbrio do prédio. Daí ele cai. Então, o que a engenharia que a história está propondo é uma engenharia que seja densa de classe média, densa no centro, para impedir que vire ou uma oligarquia que tenderá à tirania, ou uma democracia que tenderá à demagogia, portanto também à tirania. A palavra ditadura entra quando na história? A palavra ditadura? A palavra ditadura é inventada pelos romanos, mas a natureza da ditadura existe o tempo todo. É o que eles chamam de despotismo aqui, no tempo da Aristóteles. Em cada lugar vai ter um nome diferente. Então, ditadura sempre existiu. O que é a ditadura? São as formas mais degeneradas de monarquia ou de oligarquia. Então, isso são ditaduras. São quando um determinado grupo pequeno, uma pessoa só, toma um conjunto de liberdades sobre os outros que não estão na lei, que são excludentes dos outros todos. Então, são formas de ditadura. Ditadura é uma palavra popular. Ela terá uma nomenclatura conforme a época, a história, o país, o que for. Semelhante à tirania. A tirania é um tipo de ditadura, né? É isso. Paramos um pouquinho, pessoal, para tomar um café? Voltamos daqui a 10 minutos, que tal? Então pode fingir uma ditadura, né? Lá na Venezuela, eles estão fazendo isso, estão criando uma ditadura em torno do Hugo Chávez. Não é o que o Chávez está fazendo? Ele quer ter todo o poder, ele não precisa perguntar nada para o Congresso, ele não precisa perguntar nada para ninguém, pode deixar de poder, mas não é o ditador. Eleição eterna, pode se reeleger quantas vezes quiser, é o ditador. Então, onde é que ele vai parar? Está escrito nesse livro político. Demorou já, né? Para morrer. Ele vai ser derrubado por alguém, uma hora ou outra vai ser derrubado por alguém. Aquele deputado que é seu amigo lá, o Marcelo Almeida, não foi apoiado pelo Requião, não? Eu vi umas campanhas do Requião na época. Marcelo, né? Foi o Marcelo
Marcelo aqui elegeu o Requião? Ele ficou 3 anos no Detran. O Marcelo veio no Requião. O Marcelo é uma pessoa que tem um pragmatismo. Ele não tem. Ele vive muito pragmático.